Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Luciano, pastor de Monte Azul Paulista, e eu quero te agradecer por estar participando do ensino da Palavra de Deus através do que nós chamamos de lição da escola sabatina. Hoje nós vamos estudar o tema de processo de inspiração. Nós estamos estudando dentro dessa semana a origem e natureza da Bíblia. E hoje, especificamente, como já disse, o processo de inspiração. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus para estudarmos, eu quero dar uns recadinhos importantes aqui. Primeiro, o sábado às 9h30 da manhã, os jovens estão fazendo uma live, então você que é jovem, quer participar de um programa um pouco mais vibrante, dinâmico, você pode ir pelo Instagram e digitar @interaçãojovem, @interação e o J, que você vai participar do programa dos jovens, liderado ali pela Marina, pelo Rafael e pelo Johnny. Também você pode participar no sábado pela manhã, a partir das 7h30 da manhã, da Rádio Princesa, que também tem um programa até às 11 horas, um programa da Palavra de Deus, de música. Estaremos lá estudando mais um pouquinho da palavra e trazendo alguma nova mensagem, além dessa daqui da lição da Escola Sabatina. Como você faz? Pelo Facebook, você assiste com imagens, você pode estar digitando Rádio Princesa, ou então através da FM, você digita 91,7 e também você pode estar acessando esta rádio e participando. Quero lembrar a todas as igrejas que continuemos a campanha de ajuda, levando alimento. Você na sua igreja, seja de qual for, da igreja adventista, naturalmente, estou falando do meu distrito, você pode estar combinando com alguém da igreja, com um ancião da igreja, ou com a pessoa responsável da ASA, um momento pelo qual você pode estar levando esse alimento na igreja, sem problema de coronavírus. Não precisa ter contato, é só chegar lá, entregar e ir embora. Aqui na Igreja Central de Monte Azul, a igreja ela fica aberta e você poderá se dirigir lá e levar o seu quilo de alimento para as pessoas que tanto necessitam. Também eu quero falar a respeito dos dízimos e das ofertas. Já me perguntaram sobre isso várias vezes e eu quero lembrar que você pode estar fazendo o seu culto doméstico em casa, num determinado momento você e a sua família canta um hino, vai lá, coloca o dízimo e a oferta e faz a oração. Depois que você dizimou e ofertou, você combina com o tesoureiro da sua igreja num determinado momento que você pode estar levando isso para ele, colocando na caixinha do correio ou em algum outro lugar. Ou então, se você quiser fazer depósito bancário, também você pode. E uma outra opção bem interessante é baixar um aplicativo que se chama 7Me. Através do 7Me, você também poderá estar dizimando e ofertando, mas não deixe de adorar a Deus também através dos dízimos e das ofertas, ok? Eu quero dar um presente hoje especial para uma amiga nossa querida que se chama Estela. A Estela me mandou pelo WhatsApp. Olá Estela, tudo bem com você? Ela me mandou pelo WhatsApp uma mensagem e eu vou te dar, Estela, esse livro aqui de presente, tá bom? Você vai estar concorrendo ao próximo presente, que é o sorteio que eu vou fazer daqui a pouco. E como eu já disse também ontem, todos aqueles que fizerem qualquer tipo de comentário, eu peço que você se inscreva no canal e faça o comentário no próprio canal, assim o vídeo ganha relevância e pode estar chegando para mais pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, se você puder se inscrever, clica aí no link, você vai direto para a página. Aí lá na página está escrito assim, inscrever-se em vermelho. Você clica o dedo ali, você vai se inscrever, vai abrir também um sininho ali, 3 sininhos vão abrir, você aperta o sininho de todas. Porque assim que eu coloco o vídeo, nem sempre dá para mandar por WhatsApp, às vezes dá, eu mando, e quando não dá, se você clicar em todas, assim que eu postar o vídeo no YouTube, você receberá diretamente, sem eu precisar te mandar, tá bom? O YouTube mesmo, ele te encaminha o vídeo.
Então, olha, esse livro aqui é da Estela. Agora você está participando, né, de um brinde super especial. Já escolhemos o brinde, ele está escolhido. Amanhã eu vou revelar qual é esse brinde. Amanhã você não pode perder. Amanhã eu vou trazer o brinde aqui, vou te mostrar. É fantástico esse brinde. Até eu fico com vontade de ganhar, mas eu já tenho. Então essa vontade não vai tão longe. Vou trazer para vocês amanhã e vou mostrar aqui o brinde. Um brinde maravilhoso, você não pode perder. Então comente. No final da lição, eu vou colocar ali algumas perguntas para você responder. E se você comentar, dê a sua opinião. Não importa se você vai errar ou acertar. O importante é que você está aprendendo a palavra de Deus. Então, eu quero fazer a pergunta de hoje, a pergunta que vale um brinde. A próxima pergunta, que vai ser no final da lição, é só para você participar. E a pergunta de agora, valendo um brinde, é a seguinte: qual brinde que vai valer? Vai valer esse daqui, olha. Nós estamos tendo a semana de oração com o pastor Luiz Gonçalves, está muito bonita. Convide os amigos para assistirem. Mande o link para eles da programação. Às 8 horas da noite, às 20 horas, você vai ver um testemunho muito bonito, comovente, e também a palavra de Deus sendo aberta. E eu vou sortear esse daqui, olha, esse DVD que tem tudo isso para você, tá bom? Eu vou sortear não, desculpa, esse daqui eu vou dar para quem acertar a pergunta. Você tem que acertar, mas quem for o primeiro a acertar, como só tem um, eu tenho mais que eu vou sorteando a cada dia, mas como eu vou dar só um hoje, então é quem acertar primeiro. Você pode até acertar, mas quem acertar primeiro, eu vejo ali pela hora que foi feito o comentário, ok? A pergunta é a seguinte: qual é a maior revelação de Deus? Nós estamos falando sobre revelação e inspiração. Então a pergunta é a seguinte: qual é a maior revelação de Deus? Ontem eu falei que ia fazer a pergunta e não fiz, né? Mas hoje eu não esqueci a pergunta, até que a pergunta de ontem seria mais difícil. Mas eu deixo ela para fazer em outro momento. A pergunta de hoje é: qual é a maior revelação de Deus? Tá bom? É isso que eu quero saber. Então vamos lá para a lição de hoje. A lição, que é o processo de inspiração, ela vem falando da unicidade da Bíblia, né? Mas ela também fala que a Bíblia é a linguagem de Deus, né? Só lembrando que é revelação. Revelação é o ato de Deus se tornar conhecido, e Deus fez isso através da palavra escrita, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita, é a revelação de Deus. Ele poderia ter feito isso de forma oral, e ele já fez isso de forma oral. Mas hoje, para nós, o melhor meio de revelação hoje é a palavra. E tem as vantagens, porque se fosse oral, como já foi no passado, quando a gente conta uma coisa, as pessoas esquecem, acrescentam outros detalhes em cima, e aí você já imaginou que vira, e vira fofoca, não vira mais o conteúdo da palavra. Então Deus, para garantir que a sua mensagem chegasse de forma fidedigna até você e até mim, ele fez o quê? Ele fez com que ela fosse escrita. Então, isso daí, esse intuito, ele nasceu no coração de Deus. E é muito interessante, por quê? Porque mesmo nós já vimos que diferentes pessoas, em diferentes lugares, em diferentes épocas que escreveram a palavra, tinha tudo para ser contraditório. Mas como você está vendo aqui, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Então veja bem, como a palavra é de Deus, ela não se contradiz. O Espírito Santo, ele é que vem tomando o ser humano e guiando ele, inspirando, guiando na escrita da palavra. Por isso que não há contradição. E eu vou dar um exemplo agora aqui para você ver isso daí. Eu vou pegar o livro de Gênesis, o primeiro livro do cânon sagrado, Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. E olha só o que diz aqui, preste muita atenção porque pode ser um texto difícil, mas para você não vai ser, porque você está assistindo aqui.
Olha só, capítulo 3 de Gênesis, verso 14, diz assim, é o 14 e o 15. Então o Senhor Deus disse à serpente. Quem é a serpente? A serpente é aquele animal que estava no jardim do Éden e que conversou com Eva e enganou. Depois eu vou mostrar certinho para você quem que é a serpente. Então, ó, vai vendo a ligação da palavra de Deus entre o primeiro e o último livro para você ver a unicidade da palavra, que ela não se contradiz, pelo contrário, ela se completa. É só um exemplo esse, temos muitos exemplos, mas só vou dar um. Então esse daqui, olha. Então Deus, o Senhor Deus disse à serpente, já já você vai ver quem é a serpente. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então aqui a gente está vendo o quê? Uma maldição sobre a serpente. Ela passou a rastejar, ela passou a ser esse animal horripiloso só depois dessa maldição aqui. Continuemos. Porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando para quem? Para a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher. Será que é sobre Eva? Entre a tua descendência e o seu descendente. Descendente de quem? Da mulher. Descendência e descendente. Esse te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Terminou. Inclusive, esse texto aqui ontem foi estudado pelo pastor Luiz Gonçalves. Você que assistiu, você teve a alegria de ver ele falando sobre esse texto. Agora, vamos identificar quem é a serpente. Quem que é? Vamos lá para o Apocalipse. Capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 3 era de Gênesis. Capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Vai abrindo a Bíblia aí comigo e acompanhando. Apocalipse 12, 9. Olha só que fantástico isso daqui, olha. E foi, está falando da guerra no céu, e foi expulso o grande dragão. Olha só aqui as palavras sinônimas, hein? Quem será o grande dragão? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ó, o dragão é a serpente também. A antiga, por que a antiga serpente? Lá do início da terra. Lá era Gênesis, aqui é Apocalipse. Já passou toda a história, olha. Então, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Está aqui. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Ela mesmo está se interpretando. Isso é uma regra bíblica. Nós estamos estudando aqui nesse trimestre como interpretar a Bíblia. E uma das regras é deixar ela mesmo se interpretar. Então você está vendo que a serpente, o dragão, é a mesma coisa que Satanás ou então o diabo. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, só repeti aqui o que a Bíblia falou. Então, ficou claro isso, né? E a mulher? Bom, eu não tenho tempo agora para mostrar isso para você, senão o vídeo vai longe aqui. Mas você pode ver, tanto nos evangelhos como em Coríntios, que a mulher ela é retratada como a igreja. A própria Bíblia denomina só em profecia, viu? Só em profecia. Isso aqui é bom você entender. Porque às vezes a Bíblia fala de mulher, a Bíblia fala de dias, a Bíblia fala de mar de forma literal e às vezes de forma simbólica. Aqui, quando é profecia, é forma simbólica, tá? E, por exemplo, falou, Jesus ficou no deserto 40 dias. É 40 dias mesmo. Agora, quando é profecia, são 40 anos. Então, você precisa saber interpretar direitinho, ok? Então, olha só.
Mulher é o quê? É a igreja. E dragão, serpente, é Satanás. Então olha só agora Apocalipse 12, 17, para a gente fechar. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Lembra que lá falava que a serpente picaria o calcanhar do descendente e esse lhe feriria a cabeça? Então mulher é igreja, serpente é Satanás. A serpente, bom, vamos ler aqui, eu explico. Irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, o dragão é Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, olha só. A igreja dos últimos dias na terra, segundo classificou o Apocalipse, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Dragão, Satanás, ele foi perseguir e guerrear o que? A mulher, a igreja. Só que diz aqui no verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, então ele se revoltou contra a igreja e foi pelejar e foi perseguir os restantes da sua descendência. Quem é a descendência da mulher? Quem é a descendência da igreja? São os irmãos, são os fiéis. Então Satanás se irou e foi perseguir quem? Os membros da igreja de Deus. Quem são esses? Como que é denominado aqui? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E lá atrás falava o quê? Falava que a serpente feriria o descendente da mulher. Quem que é o descendente da mulher? O descendente, não a descendência. O descendente é um, a descendência é outra. A descendência são os fiéis. E o descendente é Jesus Cristo. Então veja bem, Satanás, ele feriu a Jesus no calcanhar quando ele provocou a morte de Jesus Cristo na cruz. Só que em contrapartida o descendente pisou na cabeça da serpente. Isso significa que com a morte de Jesus, Satanás foi condenado à morte eterna. Ele perdeu a batalha aqui na terra. Bom, você entendeu? Viu a ligação que existe entre toda a Bíblia? Só um exemplo, a gente acaba até demorando aqui, mas é um exemplo assim que nós não podemos deixar de lado, só para mostrar como que a Bíblia, ela é um livro único, um livro que se liga de ponta a ponta, ok? Bom, vamos falar sobre a inspiração bíblica também. Eu quero ler um texto aqui que diz que toda a escritura foi inspirada por Deus. Então vamos lá, vamos ler 3 textos aqui. Primeiro, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, diz assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. 2 Pedro 1, 21. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Olha só. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então você viu aqui em 2 Pedro que nenhuma parte da profecia veio por vontade humana. A Bíblia não veio pela vontade humana, ela nasceu em Deus, é a vontade divina. Ele escolheu seres humanos que foram separados para esse fim, são homens santos. Bom, continuemos. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada. Então não existe uma parte que é inspirada e a outra parte que não é. Ah, pastor, mas aquela parte lá que fala disso, daquilo, do outro, eu não gosto muito. Tudo bem, você pode até não gostar, mas toda a escritura foi inspirada. E nem toda a escritura tem coisas sobrenaturais. Se você for observar lá em Lucas capítulo 1, verso de 1 a 3, você vai ver que Lucas ele fez uma pesquisa com testemunhas oculares, ou seja, com pessoas que andaram com Jesus, com pessoas que viram todas as coisas acontecerem. Lucas fez uma pesquisa e o final da pesquisa dele se tornou um livro da Bíblia. Por quê? Porque mesmo na pesquisa ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Olha só que fantástico. Então Deus pode nos usar de várias formas para transmitir quem Ele é, para se revelar.
E bom, mas aqui você viu então que não importa a forma, toda a escritura, toda a palavra de Deus, todo o cânon é sagrado, é separado e foi elaborado, nasceu no coração de Deus, e ele então pega o ser humano, e a Bíblia ela é divina humana, porque Deus pega o ser humano e taca nele, joga para ele, coloca dentro dele todo o conteúdo. E aí ele pega esse conteúdo e com a sua forma humana de transmitir, de se comunicar, ele passa a cada um de nós. Vamos ler aqui, bom, aí o texto continua de 2 Timóteo falando que a Bíblia ela é apta a agir em nós de todas as formas. Para a educação, para o ensino, para todas as formas da nossa vida. Bom, vamos agora a um outro texto aqui, Deuteronômio 18:18. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então veja bem, a palavra de Deus é a vontade de Deus. Foi Deus quem colocou na boca do profeta a sua vontade, o seu querer, e ele se tornou, conhecido a todos nós. Então você viu que a Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro inspirado por Deus. E agora eu quero ler um texto aqui, um parágrafo da nossa lição que diz assim, que corrobora com tudo isso. Diz assim, a Bíblia aponta para Deus como o autor. A Bíblia aponta para Deus como sendo seu autor. Eu já disse, os outros são escritores, autor mesmo é um só, é Deus. Tem mais de 40 escritores, só que autor é um só, é Deus. A Bíblia aponta para Deus como autor. Contudo, foi escrita por mãos humanas. Embora Deus seja o autor, houve a participação humana. E no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta as características dos diversos escritores. Então veja bem, ao longo da Bíblia você vai ver na forma literária, se você conhecesse o original e lesse no original, você veria as variadas formas de literatura, porque cada ser humano escreveu de acordo com o que sabia. Para terminar aqui, as verdades reveladas são todas inspiradas por Deus, mas estão expressas em palavras humanas. Novamente eu repito aquele texto que eu gosto muito. A Bíblia é o quê? É Deus falando em sotaque humano. Deus falando em sotaque humano. Muito bem, meu querido. Eu quero terminar aqui falando para você que nem sempre a Bíblia ou a palavra de Deus ela esteve tão disponível como está agora. Você tem ela no tablet, você tem ela no celular, você tem ela no computador, você tem ela de forma escrita no papel. E normalmente todo mundo tem Bíblia em casa, normalmente. Então hoje a Bíblia é muito difundida, é um livro fácil. Mas nem por isso deixa de ser um livro sagrado, que traz o caminho da vida eterna. Mas nem sempre foi assim. No passado foi um livro perseguido, e se não fosse pela mão poderosa de Deus, esse livro teria sido destruído. Eu só vou contar aqui rapidamente uma experiência. Essa experiência, ela aconteceu no dia 26 de novembro de 1793. A Assembleia da França, o partido lá, a Assembleia da França, eles decretaram que a Bíblia não deveria ser mais lida naquele país. Os cristãos já estavam sendo perseguidos. E se você for pesquisar na história, você vai ver, pode pesquisar o massacre de São Bartolomeu, que aconteceu no século XVI. Você vai ver que foi um massacre, mataram muitas pessoas que liam a palavra de Deus. Muitas pessoas. Era proibido ler a palavra de Deus, estudar. Era proibido. E então, mas nessa data aqui de 1793,
foi decretado que não deveria mais ler a palavra de Deus. E as pessoas começaram a levar as suas Bíblias, eram obrigadas, hoje é obrigado a fechar o comércio e tudo. Naquela época foi baixado um decreto, uma lei, obrigando a não ler a palavra de Deus, e além de não ler, deveria ser levada, a Bíblia deveria ser levada lá no meio da praça para ser queimada. A Bíblia foi queimada em praça pública. E foi feito um fogaréu enorme. Durante 3 anos e meio, foi até o ano de 1797, 17 de junho de 1797. 3 anos e meio sem Bíblia na França, ela foi queimada em praça pública. O Apocalipse fala das 2 testemunhas mortas. As 2 testemunhas são o Novo e o Velho Testamento. A Bíblia denomina como as 2 testemunhas. Jesus não falou que as Escrituras testificavam dele, que as Escrituras eram a sua testemunha? Então, a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, são as 2 testemunhas de quem? De Jesus Cristo, porque a Bíblia aponta para Jesus. E as 2 testemunhas, o Novo e o Velho Testamento, foram queimados em praça pública. É isso que o Apocalipse, lá no capítulo 10, capítulo 11, fala das 2 testemunhas mortas, queimadas em praça pública. Novo e Velho Testamento, aonde? Na França, o auge foi de 1793 a 1797. Olha só como é impressionante como a profecia se cumpre dentro da história. E lá foram queimadas, e eles elegeram uma prostituta como a deusa daquele país. E também acabaram com a semana de 7 dias. Fizeram a semana de 10 dias. E no 10º dia era o dia da bagunça, era o dia da orgia, era o dia do pode tudo. Então olha só, gente, que terrível que foi isso daí. A Bíblia foi perseguida, só que naqueles 3 anos e meio, a França passou o que não deveria ter passado. Foram os piores anos de toda a existência daquele país. Por quê? Porque a França se tornou ateísta, negou completamente a Deus. Por isso. Então você vê que nem sempre nós tivemos a bênção de ter a palavra de Deus em nossas mãos. Nem sempre. Hoje nós temos esse privilégio. Só que eu vou dizer uma coisa para você agora. E chega bem pertinho porque eu vou dizer agora. Anota isso. A Bíblia fala que vai chegar um dia em que as pessoas andarão de mar a mar e terão fome. E não vai ser fome de comida não, de alimento. Nem sede, e sede também, terão fome e sede. Não será fome de alimento, esse alimento pão que a gente come, e não será sede de água. Mas é fome e sede da palavra de Deus. Da mesma forma como na época eles não poderiam ter a palavra de Deus, agora no final vai acontecer. Só que não quer dizer que a Bíblia vai ser tirada das pessoas, porque não tem mais jeito, está difundida entre todo mundo. Sabe como que vai ser? O Espírito Santo não vai mais atuar pela palavra de Deus. E aí a pessoa pode ler e reler. Ela não terá mais esse efeito que tem hoje na minha e na sua vida. Por isso, meu querido amigo, você que está me ouvindo agora, valorize a leitura da palavra de Deus. Hoje você tem esse privilégio. Cultive a leitura da palavra, a comunhão com Deus. São momentos de paz que você tem na sua casa, aí onde você está me ouvindo, e que são sagrados. E que esse mundo não pode te dar essa paz que você tem. Que Deus te abençoe nisso daí. Amém. Bom, eu quero agora fazer o sorteio de todos aqueles que... Tá aqui o papelzinho, tá aqui, ó. O sorteio de todos aqueles que fizeram comentário e vão ganhar agora exatamente esse livro que eu li um pedaço sobre essa história da França, tá aqui, ó. É o livro do Apocalipse, um livro de estudo do Apocalipse. Olha como é fantástico, né? Vocês viram, hoje eu apliquei ele aqui. Então, olha só, eu vou tirar um nome. A Luciana vai tirar um nome aqui pra mim, tá? Ó, tô mexendo bem aqui.
e a Luciana vai tirar um nome. Assim não fica só eu participando, né? Eu sei que vocês queriam vê-la também, mas ela tá escondidinha ali, ela não quer aparecer. Vai, pode ir lá, tira um nome aí. Ó a mãozinha dela, vai, põe a mão aqui para mostrar que você tá tirando. Enquanto a Luciana tira o nome, eu vou fazer uma pergunta para você comentar, tá certo? Enquanto ela tá tirando o nome ali, ela já tirou, tá na mão dela, ela tá lendo. Eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você comente hoje essa pergunta aí. Coloque a resposta no comentário, de acordo com aquilo que você entende. Diz assim a pergunta: há estudiosos da Bíblia que negam a autoridade divina de muitas de suas partes, a ponto de refutar ensinamentos cruciais como criação, êxodo e ressurreição. Por que é tão essencial não abrirmos essa porta? Afinal, deveríamos julgar a palavra de Deus? Bom, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que nem todo mundo acredita que toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nem toda a Bíblia, tem parte que não é. Qual é o perigo de acreditar dessa forma? Porque tem gente que refuta a criação, fala, não, a criação não foi daquele jeito, isso não foi inspirado. Tem gente que não acredita no êxodo, que foi a saída de Moisés, fala que aqueles milagres miraculosos não foram bem assim. Outros que não acreditam na ressurreição, na volta de Jesus. Então qual é o perigo de dizer assim, ah, isso foi e isso não foi inspirado? Nós já vimos que a Bíblia fala que toda ela foi inspirada, mas tem gente que insiste em contradizer a Bíblia, dizendo que só um pedacinho ou outro que foi ou que não foi inspirado. Qual é o perigo de acreditar assim? É isso que eu quero que você me responda, amanhã eu vou te responder qual que é. Mas eu quero a sua opinião. Qual é a sua opinião? Bom, vamos lá. O nome é... Olha aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ler. Consegue ler? Tatiane. Então, Tatiane, esposa do Cleiton, parabéns! Você ganhou esse maravilhoso estudo do livro de Apocalipse. Se você já tiver, você me avisa e eu troco o brinde. Aí eu posso te dar, de repente, esse DVD do pastor Luiz Gonçalves. Se você não tiver aquele, tá bom? Eu te dou esse. Muito bem, eu já vou colocar o da Estela também. Eu tô colocando o da Estela aqui, olha. E depois eu vou colocar o da Tatiane. O da Estela tá aqui, tá separado. E depois eu coloco o da Tatiane também. Vamos orar a Deus. Querido Santo e Eterno Pai, nos ajude a termos uma comunhão íntima e pessoal contigo através do estudo da Bíblia. Nos ajude a cada dia deixarmos com que a Bíblia entre dentro de nós, o Espírito Santo, através dela, e faça as mudanças que o Senhor deseja. E que a cada dia mais possamos estar sintonizados com a Tua vontade através da Palavra de Deus. Pedimos esta bênção para o querido ouvinte e para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, não se esqueça de se inscrever. Eu te vejo aqui amanhã e